meu nome é Maria Fernanda, sou médica endocrinologista da DASA, estou participando do curso de Medicina Diagnóstica e Endocrinologia. A mim coube o tema Provas Funcionais Tiroidianas. Bem, então vamos começar a nossa aula sobre provas funcionais tiroidianas. Nossa agenda será teste de estímulo do TSH após TRH, teste de absorção de levotiroxina e tireoglobulina após TSH recombinante. Em relação ao teste do estímulo após TRH, quais seriam as indicações? As indicações seriam avaliação da reserva tireotrófica, no caso de suspeita de hipotiroidismo central, no diagnóstico diferencial entre síndrome de resistência aos hormônios tiroidianos e tumor hipofisário produtor de TSH, o tireotropinoma. Quais as contraindicações principais? A hipertensão arterial mal controlada. Os efeitos colaterais, eles ocorrem logo após a injeção da medicação, eles são breves, que podem ser rubor facial, urgência miccional, calor no rosto e corpo, taquicardia, o mais importante deles, aumento da pressão arterial. O procedimento do teste é administrar 200 microgramas de TRH por via endovenosa. Na criança, essa dose é corrigida por quilo de peso, sendo de 7 a 10 microgramas por quilo até 200 microgramas. Para as coletas da dosagem de TSH, os tempos são basal, 15, 30, 60 minutos após o TRH. Qual a resposta normal? Numa pessoa normal, se espera que existe um aumento do TSH aos 15 a 30 minutos. Esse aumento normalmente é maior no sexo feminino. Os critérios de interpretação variam muito diferente comparando-se os diferentes artigos. Aqui eu fiz uma média de um aumento de 8 a 9 vezes o valor basal, o que pode variar de 3 a 22 vezes, e um delta, ou seja, o valor do pico menos o valor basal de TSH, que atinge em torno de 9,6 microunidades por ml. Mas a gente encontra na literatura esse valor, que pode variar de 2,5 a 5,5 até 20, 25 microunidades por ml. No hipotiroidismo central, a gente pode encontrar uma ausência de resposta ou uma resposta subnormal. Podemos encontrar também uma resposta tardia, aos 60 minutos, ou o TSH responde aos 30 minutos, mas continua se elevando aos 60 minutos. Em relação à aplicação, no diagnóstico diferencial entre tireotropinoma e resistência ao hormônio tiroidiano, no tireotropinoma se espera não ter parentes afetados, a subunidade alfa é maior do que o TSH, a gente é alta, em relação ao TSH, podemos encontrar uma SHBG elevada, não se espera um adenoma na imagem hipofisária, e a resposta ao TRH é nula. Já na resistência ao hormônio tiroidiano, essa resposta ao TSH pode ser normal ou exagerada. E na resistência ao hormônio tiroidiano, esperamos, então, na análise genética, o encontro da mutação do receptor de TSH. O segundo teste, então, que nós vamos falar seria o teste de absorção de levotiroxina. Lembrando inicialmente que aproximadamente 62% a 82% da dose de levotiroxina administrada por via oral é absorvida. Isso ocorre nas primeiras 2 a 3 horas, quando ingerido, então, após o jejum noturno. O principal local de absorção é o intestino delgado, principalmente duodeno e jejuno, e para essa absorção também depende da acidez gástrica. Qual a indicação desse teste de absorção de levotiroxina? Seria na avaliação do hipotiroidismo primário refratário sem causa aparente. Aquele paciente que a gente está tratando, já com uma dose acima de 1,9, 2 microgramas por quilo de levotiroxina, o TSH dele não está se normalizando, a gente afasta as causas principais, sem uma causa aparente, e a ideia, então, o paciente às vezes continua afirmando que está fazendo uso da medicação, a ideia seria excluir a pseudo-má absorção
e avaliar esse hipotiroidismo refratário antes de fazer assim avaliações, né, procedimentos mais extensos. Quais seriam as contraindicações dessa prova? As doenças cardiológicas, os efeitos colaterais, taquicardia ou arritmias cardíacas em pacientes com doença de base. O protocolo clássico seria com a dosagem de T4 total. Normalmente se usa em pacientes de 18 a 65 anos com IMC menor que 40, uma dose de 1.000 microgramas. Já pacientes com IMC maior ou igual a 40, uma dose de 1.500 microgramas. Encontramos na literatura também outros relatos de dose 10 microgramas por quilo ou 600 microgramas. No protocolo clássico, em indivíduos maiores que 65 anos, a dose utilizada seria 600 microgramas. No protocolo também clássico, se usa coleta basal 60, 120, 180, 240 e 300 minutos após a ingestão de levotiroxina. Alguns estudos vão até o tempo de 360 minutos. Usualmente, então, nos protocolos clássicos usavam o T4 total. Nos artigos mais recentes, o uso de T4 livre em todos os tempos, né, em 5 horas, hora por hora, ou então após 2 ou 3 horas, que é o período onde a gente já viu anteriormente que acontece a maioria da absorção da levotiroxina. E alguns protocolos também se referem ao uso de TSH basal e após 5 a 6 horas. Como que é feito o cálculo da absorção dessa levotiroxina? Se usa o incremento do T4 total, que seria o valor de pico menos o valor basal, vezes 10, dividido pela dose de levotiroxina administrada, que a gente já viu que é em torno de 1.000 microgramas. Multiplica-se pelo volume de distribuição em litros vezes 100. Esse volume de distribuição é a distribuição da levotiroxina nos diferentes tecidos. Alguns preconizam o uso de 10 litros, um valor fixo para indivíduos de 70 quilos. Em outros trabalhos se corrige pelo IMC e em outros se preconiza corrigir pelo peso. Pelos trabalhos que eu li, o que vem sendo mais utilizado seria a correção pelo IMC. Qual seria a interpretação desse teste? A absorção normal é maior ou igual a 60% do T4 total. Existem protocolos também com essa interpretação quando se usa o T4 livre, com aumento de 50% a 100% do basal, ou um aumento mínimo de 2,5 vezes, ou então um incremento maior que 0,9 nanogramas por decilitro, com 54% de aumento em 2 horas. Outro trabalho também coloca um incremento de 0,40 nanogramas por decilitro após 3 horas. Isso ele considera que exclui má absorção verdadeira, com uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 80%. Alguns utilizam o TSH no teste, que o TSH tende a diminuir, mas não existe um parâmetro na literatura. Alguns consideram uma queda de 40% após 2 horas. O último teste que a gente vai falar seria tiroglobulina após o TSH recombinante. Qual a indicação desse teste? Seria para acompanhamento de pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide, como uma alternativa à suspensão, né, de LT4, não levando aquele hipotiroidismo, quando indicada a dosagem de tiroglobulina estimulada. Qual o protocolo desse teste? No primeiro dia, se dosa o TSH, tiroglobulina, antitiroglobulina, aplica-se o TSH recombinante. No segundo dia, uma nova aplicação do TSH recombinante. No terceiro dia, se dosa o TSH para se ter certeza que está a níveis elevados, o TSH. No quarto dia, não tem procedimento. E no quinto dia, volta-se a dosar tiroglobulina e anticorpo tiroglobulina. Qual seria a interpretação? Uma tiroglobulina estimulada inferior a 1, com uma ultrassonografia sem evidência de tecido tiroidiano presente, sugere ausência de tecido tiroidiano residual ou metastático. Já no caso de uma tiroglobulina estimulada
igual ou superior a 1, indica, então, um foco produtor de tireoglobulina. Então, as mensagens finais que eu gostaria de deixar nessa aula seria o seguinte, que em relação ao teste de estímulo do TSH pós-TRH, é um teste praticamente em desuso, né, com raras exceções, ainda com raras indicações, devido principalmente também atualmente à dificuldade de aquisição, o custo da medicação. Não se encontra no Brasil, né, só importando a medicação. Pode ser útil em casos de diagnóstico diferencial entre tireotropinoma e síndrome de resistência aos hormônios tiroidianos, quando na dificuldade do teste genético. Em relação ao teste de absorção de levotiroxina, existe uma necessidade de padronização, como nós vimos diferentes protocolos, diferentes doses, uso de T4 total, de T4 livre. A tendência é protocolos mais curtos, com dosagem de T4 livre. E ele pode ajudar em prover informações objetivas que ajudem a conversa entre clínicos e pacientes em relação à aderência. Aquele paciente que realmente não relata uma falha na aderência, esse teste ele pode ajudar mostrando que realmente houve uma boa absorção e dando mais subsídio para o médico discutir com seu paciente. Em relação ao tireoglobulina após TSH recombinante, é especialmente útil em pacientes com doenças potencialmente agravadas pelo hipotiroidismo, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, outras doenças. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e lembrar que todos esses testes e também outros testes utilizados na endocrinologia estão no nosso site de provasfuncionais.com.br. Aqui embaixo tem meu e-mail e estou à disposição. Muito obrigada a todos.